Bem-vindos a todos para mais uma palestra. Como que vai aí no seu país? Está fazendo frio aí, está fazendo calor, está chovendo. Aí na América do Norte, como é que está aí, né? Nos estados da América do Norte. Aí na Argentina, como que está na Argentina? O pessoal aí. Como que está o clima da Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? E também em todos os estados do Brasil, como que está o clima? Está calor, está frio, está chuvoso? Como que está aí, né? Não importa o clima e também não importa a nação. O importante que as pessoas sejam prósperas, que as pessoas possam realizar os seus sonhos. E quem pode garantir que os seus sonhos, seus objetivos, pode ser realizado é o Criador do universo, que fez o mundo das estrelas, que fez o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo florestal, né? E o mundo humano e o mundo terrenal, que é o mundo de terra, e o mundo das águas, né? O mundo dos peixes, porque tem o mundo animal, tem o mundo vegetal e tem o mundo humano. E tem o mundo estrelários, que é o mundo das estrelas, onde está estrelas. E tem o mundo espiritual. Ainda que muitos não acreditam, mas temos que acreditar sim, porque nada veio do acaso. Nada veio do acaso. Tudo que existe no planeta Terra, no mundo, há um criador, assim como inventou o avião, tem o inventor do avião, né? Santos Dumont inventou o avião, né? E assim por diante, né? Tem aquele que inventou o carro, tem aquele que inventou o telefone aqui no mundo terreno. E no mundo do planeta Terra, tem um inventor, tem o Criador que fez todas as coisas, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, há Criador, sim, há criaturas e há o Criador, o Deus do universo. Ninguém é capaz de fazer o que o Criador faz. Ninguém é capaz. Só ele pode fazer aparecer todas as coisas, porque a gente sabe que não é o Sol que gira, não é o Sol que gira. Ao decorrer dos dias, parece que é o Sol que vai girando, não é, é a Terra que gira, né? A Terra, o planeta Terra, ele gira em torno do Sol, né? E o Sol é um planeta maior que tem, ninguém pode detê-lo, nem fazer guerra contra o Sol. Ninguém pode detê-lo o Sol, ninguém pode enfrentar o Sol, ninguém pode dizer eu vou fazer um cometa para derrubar o Sol, né? Vamos supor que tenha algum louco, né? Vamos dizer algum louco que pensa assim: eu vou fazer um foguete para derrubar o Sol.
Não é possível, porque o que o Criador fez foi muito bem feito e ninguém pode chegar perto do Sol, porque aquele que atrever a querer pegar um foguete e dizer eu vou chegar perto do Sol, não consegue. Se chegar, não é possível chegar porque fica torrado, né? O Sol é tão quente que quem atrever a chegar através de nave espacial, por exemplo, chegar perto do Sol vai ficar torradinho, né? Não vai sobrar nada, né? Então o Sol é o maior planeta para iluminar o dia, né? E já a Lua é o menor planeta, né? Que é para a noite, para as estações do ano, né? Então, é o Criador que fez tudo certinho. E a chuva foi o Criador que também fez, porque no começo do mundo, eu já falei em outras palestras, que não havia chuva, né? Quando o mundo foi criado, né, pelo Criador que fez os dois, né, o masculino e o feminino, né, o Adão e Eva, que foi só dois que ele criou. Ele criou o masculino e feminino. Ele não inventou 10 tipos de sexo, não. Ele inventou o masculino e o feminino. Então, era uma neblina. A neblina, ela subia debaixo da terra, ela subia aquela neblina e regava as plantas. As plantas, os jardins, os pomares, as frutas, as hortaliças, os legumes. Era uma neblina que subia, né? E aí eu contei a história, né, que Noé, ele demorou 100 anos para fazer a arca, que ele recebeu, né, de Deus uma palavra dizendo: faz a arca, porque eu vou derramar uma grande chuva, né? Uma grande inundação no mundo e haverá chuva e vai começar a chover, né? E assim começou, né? E depois eu não vou contar tudo isso porque eu já falei. E hoje tem a chuva. E a chuva é, também foi permitido por Deus, que é permissão de Deus, né? A chuva foi criado pelo Criador, né? Então a gente vê que os políticos, que muitos usam sobre o clima, né? Como nós vamos controlar o clima? Como que nós vamos conter a poluição? É assim, né? Muitos querem fazer o seu capital político usando o clima, né? Vamos fazer uma reunião para resolver o problema do clima. Vamos parar de queimar carvão e vamos fazer só carro elétrico. Não vamos mais fazer carro que queima, né? Queima gasolina, queima petróleo. Usar só carro elétrico e polui, né? E vamos fazer uma política de procurar eliminar tudo que queima carvão, parar de queimar carvão. Mas a gente sabe que é tudo uma farsa, né? Desse negócio que proteger a camada de ozônio sempre vai ter, né? Sol, chuva, calor, frio, e sempre vai ter aquele que vai usar carvão. E não é por causa da queima do carvão que o mundo vai parar. Não vai.
queima, poluição, isso daí eu sei que tem, a poluição. Mas isso daí os seres humanos não conseguem neutralizar, né? E querer controlar o planeta, a camada de ozônio, por exemplo, o derretimento da geleira. A geleira, eu já falei em vídeo, já falei aqui no YouTube, que a geleira ela derrete, mas ela renova, né? Agora, existem países que nem sol não tem, né? Tem um pouquinho de sol, mas não dá para ver o sol como nós vemos aqui no Brasil, né? Aonde eu estou gravando essa palestra. Não tem, existe país que tem pouco sol, né? Existe país que quando gia a ponto de ser impossível de dirigir carro, né? Os carros não conseguem atravessar porque a geada é muito grande e os carros não conseguem andar no meio da geleira, né? E existe lugares geladíssimos, né? América do Norte, quando gela, muitas vezes gelos mesmo que tampa toda aonde os carros, as rodovias, é tudo tampado pelo gelo, né? Quando gela, né? Então, a gente vê que é assim mesmo, né? Os seres humanos querem controlar o clima, querem controlar tudo. Temos que não controlar e querer eliminar o carvão, porque isso daí outros países estão queimando carvão muito mais do que o Brasil, né? E hoje tem muitos que, em vez de ser amigo do Brasil, né? Ele faz igual ao Judas, né? O Judas da Bíblia, né? O Judas que diz que está na Bíblia, que traiu, né? O Nazareno, né? Judas estava no meio lá dos apóstolos e traiu o Nazareno, né? Hoje tem muitos Judas no Brasil querendo entregar o Brasil, né, para uma ditadura, né, para uma escravidão, né? Tem muita gente querendo entregar o Brasil para uma escravidão. Mas temos que se revoltar, temos que se manifestar, temos que usar as mídias, a internet, né? Porque já comentaram muito e estão comentando que tem muitos com interesse de censurar a mídia, a internet, a televisão, né? Só permitir falar aquilo que eles gostam. Porque hoje é assim, né? Tem muitos que ele não gosta que fala dos podres, né? Daquilo que eles fazem de errado e eles querem censurar para que não falem da podridão, né? Da corrupção, né? Do desfalque, né? Dos rombos de dinheiro público. Então, por isso que eles querem censurar para poder escravizar o povo, escravizar a humanidade, né? Inclusive os aposentados, né? Então, eu sou favorável aos direitos dos aposentados. A gente sabe que houve uma mudança, por exemplo, na reforma da Previdência, né? Muitos dizem que os aposentados perderam muito, né? Perderam muito com essa reforma da Previdência, né? E isso é só aqueles que estudam a lei que pode falar com certeza, né? Por exemplo, se alega que tirou a aposentadoria especial de quem trabalha em área de risco, por exemplo, né?
Se comenta que cortou 50% de pensão da viúva. E quem é eu, por exemplo, para eu falar sobre esse assunto? Eu não tenho certeza se é mesmo isso ou se é apenas um comentário, uma ideia, né, que as pessoas estão falando, né? Também se comenta que ninguém pode se aposentar mais com 35 anos de trabalho. Quer dizer, eles querem tirar o direito do cidadão. O cidadão eles querem deixar por baixo do pano e querem melhorar salário, né? Por exemplo, o parlamentar, o juiz, né? Sempre fazer aquelas leis e sempre valorizar o salário, enquanto o salário do aposentado, eles querem deixar ele sem, muitas vezes, sempre baixo, né? Eles querem desvalorizar o aposentado. Então é assim, né? Existe, é, por exemplo, ideologia que quer escravizar a população, né? Eu já falei sobre esse assunto. Descontos indevidos, que isto vem de muito tempo, né? Então é bom que a gente fique sabendo sobre isso daí, né? Que tem acontecido, que são muitas as coisas, né? E a gente vê, né, os golpes, né? Golpes da plataforma de investimento. Precisa tomar cuidado com esse negócio de investimento, né? Golpes de criptomoeda, criptoativos, né? Baixaram a carteira. Precisa tomar cuidado com esses tipos de golpe, né? Golpe da falsa promoção, site chamado de leilões ou leilões de roupa, de carros, etc., né? Tomar cuidado para saber se é verdade. Golpe das falsas assinaturas digitais, usar empresas, né, empréstimo em seu nome, falsificando sua a identidade, né, e abrindo até empresa no seu nome, né, e dando rasteira aos aposentados, né, aos mais idosos. Golpe envolvendo a tecnologia, Pix, pagar boletos errados, e-mail com boleto, as pessoas pagam e não é a empresa, né? Precisa tomar cuidado, né? Na vez não é a empresa que mandou o boleto, né? E as pessoas vai e paga para quem não deve receber, né? Golpe de tarefas ou empresas, pagar para se inscrever, pagar para subir de escala. Isso é um problema, não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Não caia em golpe, né? Golpes de falsos gerentes, né? Financiamento, aposentadorias, golpes de senha, pedir senha, né? Então, golpes de programas sociais, IPVA, né? Prefeituras, governos, tem que tomar cuidado com isso, né? Golpe de relacionamento, marcar encontro e ser sequestrado, roubados. Pessoas que são enganadas para marcar encontro com o jovem, marca encontro com a jovem, ou diz que é uma jovem, e às vezes é uma pessoa lá que está se passando por uma mulher e não é uma mulher. Chega lá, ele é sequestrado, né? Então, precisamos acordar para a vida, né? Querer procurar as coisas fáceis, né? Casamento através de telefone, WhatsApp. Cuidado com isso, larga a mão de besteira, né? Comprar Bitcoin, né? Bitcoin, moeda, criptomoeda, né?
entrar em qualquer site, pensar que é site de banco e não é. Tem que tomar cuidado, né? Essa ganância, esses olhos gordos, isso é um perigo, né? Cresce o olho, tem um bilhete premiado. Você não quer comprar, aí cresce o olho, vou comprar sim, olha, ele é premiado. Isso é vários milhões, tá calculado aqui 100 milhões. Vou comprar. Cresce os olhos, né? Toma cuidado, né? Que muitas vezes o nosso coração ele se engana, né? Agora eu quero falar em outro assunto. As 15 maiores epidemias e pandemia da história, né? Vivemos num mundo que tem muitas pandemias, né? Muitos coisas ruins, né? Que passaram aqui no mundo. Só que o Criador deu oportunidade para as pessoas vencer, né? A gente sabe que no tempo da Covid, né? A pandemia, e que muitos até perderam a vida, entes queridos perderam a vida, e que muitas vezes eles falavam contra a ivermectina, né? E a ivermectina, ela ajudou para fazer a profilaxia, né? A prevenção, né? Porque a ivermectina é um medicamento para combater parasita, verminose, né? Foi usado contra a malária. E isso daí ajudou muita gente, né? A ivermectina. E era proibido, foi até proibido para as pessoas não comprar, e era proibido falar no tempo da pandemia, da ivermectina. E a ivermectina, ela ajudou, né, as pessoas a se prevenir contra a Covid-19, né? Então, eu quero falar um pouco sobre as pandemias e epidemias, né? Por exemplo, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou em 11 de março de 2020 que a epidemia do Covid-19, que infectou centenas e milhares de pessoas desde o final de dezembro, pode ser considerado uma pandemia, né? E a pandemia do Covid-19 está longe de ser a primeira história, porque teve muitas outras epidemia e pandemia também, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto, né? Os flagelos do passado que marcaram a sociedade ocorreu em contextos diferentes. Hoje, né, a medicina dispõe de medicamentos, vacinas, tratamentos eficientes, além de trabalho incessante de laboratório e pesquisadores em todo o mundo. Apesar de todo esse esforço, o risco de infecção não desapareceu e ainda ronda a humanidade, né? Quanto problema, né? Por exemplo, esse problema da dengue, né? A dengue é um mosquito transmissor, né? Da Aedes aegypti, né? É um mosquito que, se ele está contaminado, ele pica a pessoa. Se a pessoa tem a baixa imunidade, é pior, né? E as pessoas pegam a dengue, é claro, né? Que tem que cuidar das praquetas, né? As pessoas pegou a dengue, tem que tomar muita água de coco, tomar muita água, né? Se as pessoas têm o extrato do picão preto, por exemplo, o extrato do picão preto, o extrato, né? É o extrato, a tintura, ele ajuda a proteger o fígado, fígado, né? O fígado das pessoas, né? Ajuda a proteger e também abaixa a febre, né? E aí as pessoas têm que usar só
água de coco, beber bastante água. E também usar aquele extrato de folha de mamão para levantar as plaquetas, né? Porque se as plaquetas estiverem muito baixas, a gente sabe que dá hemorragia e as pessoas perdem a vida, né? Vão a óbito, né? Então, é o que eu quero, na continuidade, falar que as epidemias e pandemia questionam a sociedade inteira em suas representações, em suas capacidades de enfrentar uma ameaça infecciosa, de se relacionar socialmente, de manter sua fé religiosa e até na sua confiança nas ações políticas e nos diferentes meios de comunicação, como, né, lembra La Fontaine, né? La Fontaine, referindo-se a uma epidemia. Nem todos morreram, mas todos foram atingidos, né? O coronavírus, ele constitui um teste social e moral real para democracias do mundo, especialmente em termos de mobilização e solidariedade, né? A epidemia e pandemia, né? Qual a diferença tem entre a pandemia e a epidemia, né? Vamos ver. As duas palavras são de origem grega, né? Epidemia é originária de epi, que significa acima. Por exemplo, epidemia, por exemplo, demos, né, que significa povo. Quer dizer, epidemia é acima do povo, né? É isso daí, epidemia, né? Ela é origem grega, originário de epi, que significa acima. E demos, que é povo, quer dizer, acima do povo, né? É a rápida disseminação de uma doença contagiosa que atinge um grande número de pessoas em uma região, né? A pandemia de pan, que significa todos, e demos, que é o povo, né? Pandemia, que significa todos, o povo inteiro, né? É uma epidemia que se propaga em uma grande área geográfica internacional, afetando, portanto, uma parte da população mundial. Somente a OMS pôde declarar uma pandemia, né? Então, são muitas as pandemias, né? Desde a antiguidade até os tempos de hoje, as epidemias e pandemias foram tão comuns na história da humanidade quanto as guerras e os conflitos políticos, né? A gente sabe que houve, né, centenas e centenas de guerras. Guerra houve desde o começo do mundo, já começou a surgir guerra, né, conflitos políticos, né? Os registros mais antigos conhecidos, né, que a gente sabe, né, conhecido, que são do século, deixa eu ver, do século V, né? Acho que é o século V antes de Cristo, de Atenas, por ocasião da guerra do Peloponeso, né? Há numerosos casos de epidemias poucos conhecidas, como registros esparsos e superficiais, especialmente sobre as populações colonizadas pelos europeus, por exemplo, né? Como é o caso da América e da África, né?
Então, houve muito, né? A praga de Atenas, né? Que é do ano 429 a 326 a.C. A peste de Antônio, que é 165 a 180, né? É no ano 165 ao ano 180. A peste de Justiniano, que era no ano 541, 544. A peste negra, que era 1346 a 1353, a peste negra. A epidemia de Cocolizili, do México, que foi em 1545 e 1548, e 1576 a 1580, né? Também a Grande Praga de Milão, que foi em 1629 a 1631, né? Também a Grande Praga de Londres, que foi em 1664 e 1665. Também a Grande Praga de Marsella, em 1720 a 1722, né? Também a pandemia de cólera, também que surgiu lá no século, deixa eu ver, acho que é o século XV, né? Deve ser isso daqui, né? Surgiu também a gripe espanhola em 1918, a gripe asiática, né? Vírus HN2, né? Uma coisa assim, em 1956. A gripe de Hong Kong, né? Também em 1968, 1970. A AIDS, que é a HIV, que é em 1981 e até hoje, né? O surto de SARS, né? Que é 2002, 2004. A epidemia da Ebola, né? Ebola em 2007 a 2013, 2016, né? Por exemplo, a praga de Atenas, né? Atenas deve ser na Grécia, né? Atenas deve ser na Grécia, se eu não me engano, no ano 429 a 326 a.C. Ainda relata dúvidas sobre a verdadeira natureza dessa epidemia que atingiu Atenas, se foi o tifo, né? Ou febre ou tifoide, causado pelas bactérias Salmonella hysterica. Uma febre hemorrágica viral, varíola, sarampo ou peste bubônica, né? A doença apresenta sintomas como febre, inflamação dos olhos, pústula, úlcera no corpo, sede extrema, diarreia, vômito, tosse, espirro. E não é bom, não, é terrível, né? Sintomas terríveis dessa peste, né? Que matou cerca dos 25% da população, entre 70 mil a 75 mil pessoas, né? Outras fontes falam em 100 mil vítimas. Entre elas, o Pericles, o célebre magistrado ateniense, né? Então, essa praga teve sérios efeitos na sociedade de Atenas, resultado no desprezo às leis e às tradições religiosas, né? Então está aí, né? E em resposta às leis se tornaram mais rigorosas, né? Tucídides escreveu a respeito da catástrofe. Foi tão devastadora e avassaladora que os homens, sem saber o que acontecia ao lado deles, ficaram indiferentes a todas as leis. A epidemia marcou o
declínio da Era de Ouro de Atenas, o berço da democracia. Até recentemente, muitos historiadores eram céticos quanto à existência ou à extensão da praga de Atenas, até que uma escavação realizada em 1994 a 1995 confirmou a veracidade dos acontecimentos. Foi descoberta uma vala comum do lado de fora do antigo cemitério, de Kerameikos, em Atenas. No local havia 240 esqueletos, pelo menos 10 deles de crianças, datado de 430 a 426 a.C. Estavam amontoados sem camada de terra entre eles. As evidências apontam para um enterro em massa realizado em 1 ou 2 dias, Então foi muito terrível, essa praga. A praga voltou mais 2 vezes a Atenas em 429 a.C. e no inverno de 427 a 426 a.C. Apareceu na Cilícia entre os cartagineses em 395 a.C. Tem sido relatado por Diodoro da Sicília. Em 81 d.C., a peste chegou a Roma e vitimou milhares de pessoas, entre elas o imperador romano Tito, que também foi vítima da peste, E também a peste de Antonino, em 165, no ano 165 a 180. A praga antonina foi uma pandemia que atingiu o Império Romano de 165 a 180 d.C., no reinado do Marco Aurélio, que acabou sendo vitimado por ela. Chamada também de praga de Galeno, nome do médico grego que a descreveu, descreveu esse nome, praga de Galeno, Ela teria sido trazida pelas tropas que retornava de campanha do Oriente Próximo. Os estudiosos suspeitam que tinha sido varíola ou sarampo. Espalhou-se pela Gália e devastou as regiões romanas ao longo do rio Reno, Estima-se que tinha matado entre 5 a 10 milhões de pessoas, A peste de Justiniano, no ano 541 a 544, Então está aí, vamos ver, Batizada com o nome do imperador Justiniano. O nome dele é meio complicado, Vou repetir aqui, Imperador Justiniano. Reinado de 527 a 565. Foi uma pandemia que atingiu o Império Bizantino, especialmente sua capital, Constantinopla, e as cidades pontuárias em todo o mar Mediterrâneo, Alguns historiadores acreditam que a praga de Justiniano foi uma das pandemias mais mortais da história, resultando na morte de cerca de 25 a 50 milhões de pessoas, somando todos os seus surtos no Mediterrâneo Oriental. A praga retornou periodicamente até mais para frente, que surgiu há muitos anos, que surgiu.
Justiniano, o imperador na época do surto inicial, também contraiu a doença, mas sobreviveu, né? Acredita que a epidemia começou no Egito por volta do ano 540 e chegou a Constantinopla, levada por navios de grãos, onde matou cerca de 5.000 pessoas por dia. Seguindo as rotas comerciais do Mediterrâneo, a praga espalhou-se pela Síria, Palestina e Irã, assolou a Itália várias vezes, chegou à Grã-Bretanha e à Irlanda, matando milhares de pessoas. Em 2013, os pesquisadores confirmaram as especulações anteriores de que a causa da praga de Justiniano era a Yersinia pestis, a mesma bactéria responsável pela peste negra de 1347 a 1351. Após a última recorrência em 700, né? Em 746 a 748, a pandemias na escala da praga de Justiniano não apareceram novamente na Europa até a peste negra, né? Que ia surgir, né? Então está aí, né? E a peste negra, né? A peste negra que surgiu também em 1346 a 1353. A maior e famosa pandemia da Europa medieval foi causada pelas bactérias Yersinia pestis, né, que eu tenho mencionado, que cresce no sangue de ratos. É disseminadas pelas pulgas do rato que picam as pessoas e pelo contágio entre os seres humanos. As bactérias atingem o sistema linfático e provocam o aparecimento de um abscesso inflamatório que era chamado de bubão, daí o nome peste bubônica. Se a bactéria não atingir a corrente sanguínea e o pulmão, o doente tem alguma chance de se curar. Quando a bactéria atinge a corrente sanguínea, onde se multiplica com rapidez, o doente pode morrer em 14,5 horas, né? Antes mesmo de aparecer um bubão. Se atingir a circulação sanguínea periférica e os vasos capilares, produz pequenas hemorragias sobre a pele, formando manchas escuras, atingindo o pulmão. O doente expectora sangue, né? E morre em menos de 2 dias, né? Começa até cuspir sangue, né? Então está aí, né? É um problema sério, né? Os fatores de pressão da peste foram a guerra na Crimeia e as rotas de comércio. A doença chegou a Constantinopla em maio de 1347, levado por uma frota genoversa. A cidade foi contaminada, né? Então aí a gente tem, né, a epidemia, por exemplo, de cocolizite no México em 1545 e 1548, né? Em 1576 e 1580, né? Então, essa chamada pela Azteca, né? Cocolite, doença em Mahuate, né? Foi uma epidemia caracterizada por febre alta e sangramento, né? Que atingia a colônia de Nova Espanha,
atual no México, né? Então, teve muitas epidemias, né? E era terrível, né? A praga de Milão também, em 1629 e 1631, né? A Grande Praga de Milão foi uma série de surtos de peste bubônicas que atingiu a cidade do norte da Itália. Teria sido levado por soldados franceses e alemães após movimentos de tropas associados à Guerra dos 30 Anos em 1618, né, 1618 e 1648. Tropas venezianas infectaram com a doença e espalharam a doença no norte e no centro da Itália. Em outubro de 1629, a praga atingiu Milão, o principal centro comercial Lombardia, embora a cidade tenha tomado medidas ou tem tomado medidas efetivas de saúde pública, inclusive, né, várias restrições, né, e assim por diante, né? Então, não é fácil, né? Por exemplo, a grande praga de Londres também. Também foi uma praga terrível. Em 1664 e 1665, foi uma grande epidemia de peste bubônica a ocorrer na Inglaterra, né? As anteriores foram de 1603, em 1625 e 1636, que houve essa epidemia, a grande epidemia, né? A cidade era abastecida por navios que chegavam a Londres e pelas barcaças que percorria o rio Tamisa, né? O caminho da peste pode ter sido este, né? Acredita-se que foram navios vindos do Amsterdã, Hamburgo, onde ocorria surto de doença que introduziram a peste em Londres, né? Então, dessas pestes, não são terríveis, né? São muito terrivelmente. Por isso temos que estar preparados, né? Temos que sempre prevenir. A capital inglesa, a gente vê que era então uma cidade superpovoada e com sérios problemas sanitários. Nas partes mais pobres da cidade, a higiene era impossível de manter nos cortiços e nos galpões superlotados. Não havia saneamento básico e ralos abertos corria pelos centros das ruas sinuosas, né? As pedras eram escorregadias com esterco de animais e lixo jogados das casas cheio de moscas no verão e inundadas de esgoto no inverno. O mau cheiro era avassalador, né? E as pessoas passeavam com lenços fechados, é, tampando o nariz, né? Com lenço no rosto, né? Porque havia muito lixo, né? Muito esgoto a céu aberto e assim por diante, né? Isso daí também é problema que prejudica as pessoas, né? Em junho de 1665, a praga era galopante na cidade de Londres. Os riscos, ou seja, os ricos, né, os milionários fugiram, incluindo o rei Carlos, né, segundo, sua família, sua corte, que deixaram a cidade para Salisbury, e daí aos Oxford, em 18 meses, a grande praga matou cerca de 100 mil pessoas, quase um quarto da população de Londres, né? E em 1666, outra catástrofe atingiu Londres, o grande incêndio que consumiu
boa parte da cidade e arruinou comerciantes, proprietários, né? O fogo ajudou a erradicar a doença, destruindo os bairros mais insalubres. O parlamento voltou à lei de reconstrução da cidade e melhorias foram feitas. Ruas mais largas, construção de calçado, eliminação das valetas de esgoto, construção de edifícios de pedra e tijolo, a proibição aos de madeira. A cidade tornou-se um espaço mais saudável para se viver e a população passou a ter mais senso de vida em comunidade. Então a gente vê, né? A grande praga de Marselha, né? É isso daí, né? Em 1720 a 1722, a praga de Marselha no sul da França é o principal porto francês de intercâmbio comercial com o Oriente. Foi nele que a peste negra se trata de uma peste negra, né? Que foi traduzido, né, pelos navios mercadantes de grande Santo Antônio, vindo do Sidon, do Líbano, e depois de passar por Trípoli, Líbia, Creta, né? E aí a gente vê, né, quantas coisas, né? Essa peste Marsélia, né, que é a peste negra também, né? A peste negra, né? Ao apontar em Marsélia vários tripulantes, inclusive o cirurgião do navio, estavam mortos. O navio foi colocado de, né, quarentena pelas autoridades, né? Então está aí quantos catástrofes, quanta pandemia, quanta problema de saúde, né? E várias pandemias, né? E, por exemplo, a pandemia da cólera também, né? Entre 1816 a 1826, a cólera morbo varreu a Ásia e a Europa. Esta foi a primeira de 7 pandemias de cólera, né? Que surgiu, né? Originária na Indonésia, que foi a sétima em 1961. Além disso, houve muitos surtos de cólera, como o de 1991 e 1994, na América do Sul, e mais recente, o de 2016 a 2020, no Leme também, né? Surgiu isso. A primeira pandemia em 1816 e 1826 começou em Calcutá, na Índia, e se espalhou por todo o sudeste da Ásia até o Oriente Médio, leste da África e da costa do Mediterrâneo, e matou centenas de milhares de pessoas, incluindo soldados, funcionários britânicos, fato que atraiu a atenção europeia para a doença que até então era endêmica na região do rio Ganges, né? Rio Ganges, né? Então está aí quantas pandemias, né? A pandemia da gripe espanhola, por exemplo, né? A pandemia da gripe espanhola foi em 1918 e 1920. Foi uma pandemia causada pelo vírus da gripe H1N1, invulgarmente mortal, que infectou e matou milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente adultos, jovens, tornando-se uma das pandemias mais mortais da história da humanidade, né? E pandemia terrível, né? A gripe espanhola. Isso daí é verdade, isso é real, né? Então, discute-se ainda sobre a origem da pandemia. Os documentos oficiais e os
relatórios epidemiológicos não são confiáveis. Durante a guerra, os chefes militares da Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos esconderam ou minimizaram os relatos de doenças e mortalidade para manter o moral dos exércitos, né? O moral do exército, né? A Espanha, contudo, neutra na guerra e sem motivos para manter o segredo militar. Foi a primeira a mencionar publicamente a doença, até porque seu reino, né, o reino do Afonso, né, reino Afonso, que contraiu a doença, isso criou a falsa impressão da Espanha de ter sido o centro disseminador, dando origem ao apelido da pandemia da gripe espanhola. Então foi muito cruel, né? Quanta gente que perdeu a vida para essas doenças, né? Essas moléstias, essas pandemias, essas epidemias e pandemias, né? Então, temos que sempre estar prevenido, né? E como também a gripe asiática, que era o vírus H2N2, que foi em 1957, né? E 1958, a gripe asiática. Foi a segunda pior pandemia, né? Do século XX, depois da gripe espanhola, e a primeira para a qual existe registro detalhados disponível, né? O vírus H2N2 foi identificado pela primeira vez em uma província ao sul da China, em 1957, né? Não é 57, não. É em 1956. Chegou a Singapura em fevereiro de 1957, né? Alcançou Hong Kong em abril, os Estados Unidos em junho e daí se espalhou para a Europa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 2 milhões de pessoas foram vítimas da gripe asiática. Uma vacina foi desenvolvida em 1957 para conter o surto da gripe, né? E também a gripe de Hong Kong, que é a vírus H3N2, né? A gripe de Hong Kong, em 1968, em 1970, né? A cepa da gripe asiática evoluiu para H3N2, que causou uma pandemia mais leve. A gripe de Hong Kong em 1968 a 1969. E o primeiro registro do surto de Hong Kong apareceu em 13 de julho de 1968 e há alguns meses matou 750 mil pessoas, disseminando-se em extensos surtos no Vietnã e na Singapura. E em setembro de 1968, né, chegou à Índia, Filipinas, norte da Austrália, Europa. Neste mesmo mês, o vírus H3N2 entrou na Califórnia, levado pelas tropas americanas que retornavam da guerra do Vietnã em 1969, né? Vou repetir, é 1969, chegou ao Japão, África e América, né? A doença que pode infectar humanos, pássaros e mamíferos, especialmente os porcos, provocou forte mobilização internacional coordenada pela OMS. Estima-se que tenha matado 1 milhão de pessoas. E aí, em novembro de 1968,
foram desenvolvidas vacinas eficazes e elas não impediram, contudo, novos surtos que ocorreram a partir de 2013, quase anuais, o último dos quais ocorreu em 2018. A pandemia do HIV, né, que é a AIDS, né, em 1981 até hoje, né, alertam-se que 5 casos de pneumocistose, uma doença extremamente rara, foram diagnosticadas em Los Angeles em 1983, o vírus do HIV. Sigla em inglês, né? Tem um nome em inglês aqui, mas eu não vou citar, né? Porque eu também não sei inglês, né? É um vírus, né, que foi descoberto, né, do HIV, identificado como a causa da AIDS, né, que é o HIV mesmo, né. O nome dado à doença é imunodeficiência síndrome. É o nome, né, dessa doença que aconteceu em junho de 1982. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa que leva à perda progressiva da imunidade do corpo humano. O vírus HIV é transmitido através de relações sexuais sem o uso de preservativo, incluindo sexo anal, né? Pelo contato com sangue infectado, transfusão de sangue, agulhas hipodérmicas, né, contaminada e de formas vertical. Isto é mesmo assim. A mulher infectada, por exemplo, e assim por diante, pessoas infectadas, ele pode transmitir esse vírus, né? E também, para terminar, a epidemia da Ebola, né? Da Ebola em 2007 a 2013 e 2016. A doença do vírus Ebola, também conhecido como febre hemorrágica do Ebola. Acredita-se que os morcegos sejam os portadores, capazes de espalhar o vírus sem serem afetados por eles. O vírus se propaga através do contato direto com fluidos corporais, como saliva, excremento, né? E sangue de humanos, infectados ou outros animais. Os sintomas começam entre 2 dias a 3 semanas após a contaminação. O ebola, ele causa febre, dor de garganta, dor muscular, dores de cabeça, vômito, diarreia, erupção cutânea, sangramento interno e externo, né? A doença tem um alto risco de morte, matando em média 50% dos infectados. E geralmente ocorre entre 6 a 16 dias após o aparecimento dos sintomas. A doença foi identificada pela primeira vez em 1976, em 2 surtos, né, simultâneos, um em Nizara, cidade do sul do Sudão, e outro em Tambuco, né, República Democrática do Congo, né, uma vila perto do rio Ebola, o rio Ebola, do qual a doença leva o nome, né? O surto de Ebola ocorre intermitentemente nas regiões tropicais da África, né? E a pandemia do coronavírus, que é o SARS 2002 e 2004, né? Que surgiu, né? A gente sabe, né? O surto de SARS, né? Que houve, por exemplo, teve a origem na província
na China, né, na fronteira de Hong Kong, em novembro de 2012. Um agricultor, né, um agricultor internado no Hospital Memorial, né, daquela cidade, né, e assim infectou 30 enfermeiros e médicos, né, e daí surgiu, né, essa pandemia, né, e muitos usaram para a prevenção, né, a ivermectina, que foi até pesquisado cientificamente, né, que ela ajuda a prevenir, né. Muita gente usou a ivermectina, que no tempo da pandemia foi até proibido, né, mas ele é um medicamento para parasitas, né, para vermes, e também usado para combater malária, e também combate, né, esse problema aí, né, problema desse surto, né, dessa pandemia, né. Então começou na China e daí se espalhou, né, espalhou para todos os lados, chegou no Brasil, do norte a sul, leste a oeste, e várias nações sofreram, né. Então está aí, né, vamos prevenir, vamos ter fé, e vamos usar o nosso alimento como a gente sempre fala, que o primeiro médico Hipócrates disse: o teu remédio será teu alimento e o teu alimento será teu remédio. Alimente-se bem e coma frutas, hortaliças. Através de produtos naturais, as pessoas podem ter a sua imunidade preparada para vencer doença, gripes, vírus, bactérias, né? É isso que é importante. E até a próxima oportunidade, se o Criador permitir. Até a próxima.